Café com Leite, com músicas de qualidade, com boas histórias, com informações relevantes, com pessoas que fazem acontecer, com o melhor de Nova Petrópolis e região. Sexta-feira estamos de volta, é o nosso programa Café com Leite da Inova. Fora de estúdio essa semana, foram programas gravados por ocasião do Legado Coop, esse evento que debateu a inovação, gestão, cooperativismo, criatividade e o próprio trabalho. Afinal de contas, quanto tempo a gente não passa no trabalho? É bem verdade que ele mudou e muito. E na última entrevista a gente vai falar sobre algo que nos afeta, nos faz refletir e construir um modelo que seja adequado. Afinal de contas, o mundo está em transformação, acelerado e muito pelos eventos que tivemos nos últimos anos, sobretudo aí a pandemia. Para a Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Cooperativa Piar, que fomenta o desenvolvimento social e econômico de Nova Petrópolis e região. Superlogradouro está aberto, vai até às 8 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. E também com a gente, Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz. Comigo, no nosso estúdio, no espaço da linha Imperial, berço do cooperativismo de crédito, recebemos Alexandre Pelais, palestrante, que veio abordar em Nova Petrópolis o futuro do trabalho. Aliás, o que é o futuro do trabalho? Eu faço essa pergunta aí, Alexandre. Um tema que, obviamente, afeta a todos, seja pela preocupação. Que tipo de trabalho eu vou desenvolver? Quem está hoje nos seus 14, 15 anos, está imerso na tecnologia, mas o que virá depois das IAs? Aliás, o que veio depois da pandemia foi um processo de aceleração. O que mudou? Boa tarde, porque eu gravei à tarde, depois do almoço, mas um bom dia para todos os nossos ouvintes. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, muito obrigado. Bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, podendo falar um pouco sobre esse tema do trabalho, que é um tema que a gente discute muito pouco. A gente trabalha muito, mas fala muito pouco sobre trabalho. A gente fala muito sobre carreira, mas acaba falando pouco sobre trabalho, fala muito sobre emprego, mas fala pouco sobre trabalho, porque trabalho, na verdade, é essa nossa relação com a atividade humana do fazer, né? Uma intenção colocada em ação para transformar o mundo ao nosso redor. Então a gente trabalha desde pequeno, desde a escola, desde as atividades de casa, mas em um momento da vida isso se transforma em uma carreira, em uma profissão, e é aí que a coisa começa a se complicar, e é sob essa ótica que a gente vem tratar nessa discussão, quando olha um mundo pré-pandemia, um mundo pós-pandemia, a indecisão dos jovens sobre as possibilidades deste futuro. E quando a gente fala de futuro do trabalho, é importante situar que ele não é um futuro que está posto, não é um destino, vim aqui explicar como é o futuro e a gente se prepara para chegar. Ele é um futuro a ser construído. Então essa discussão ela é muito mais sobre o nosso nível de conscientização, sobre os nossos interesses, sobre autoconhecimento, muito autoconhecimento, para que a gente possa decidir como a gente vai negociar esses espaços de realização dentro do mundo do trabalho profissional. Então, situando um pouco essa discussão, a gente vai falar sobre qual é o papel da vida dentro do trabalho, ou seja, qual é a nossa experiência dentro dos nossos empregos, do trabalho repetitivo, daquele que é o que garante o nosso sustento financeiro e tem outros impactos na nossa vida, mas a gente precisa olhar também para qual é o papel do trabalho na nossa vida. Quem é que a gente se torna por meio do trabalho, de uma ação intencional. Então a gente está num momento aqui de renegociar esses parâmetros. Perfeito. Alexandre, tu falou negociar. Negociar, a gente volta inclusive às primeiras greves, os primeiros sindicatos, que era algo impositivo, vamos assim dizer, representativo, mas vinha uma categoria e estava, né, no palanque. Aí nós temos um presidente da República, inclusive, fez a sua construção como representante de um coletivo nos palanques, né, de siderúrgicas, de metalúrgicas, enfim. E a própria Revolução Industrial, ela veio também para dar uma nova conotação do trabalho, né? Isso há mais de 200 anos, né? E agora a gente está discutindo também uma redução da carga horária. Não é isso que eu vou te perguntar, obviamente. Qual é o melhor qual que é a melhor carga, mas qual que é o melhor cenário? Qual o melhor cenário para negociar o trabalho? Que, como tu bem disse lá no início, a gente pouco fala sobre o trabalho e a gente vive
muito para o trabalho, aliás, a gente trabalha demais, Exato. vamos assim dizer. É importante falar sobre o trabalho porque é a vida da gente. Exatamente. A gente está tentando criar um novo modelo, né? E é legal você trazer essa discussão mesmo do passado da Revolução Industrial, porque se a gente pegar ela como um recorte, é um momento da história em que a gente começa a acelerar a produção, cria estruturas mais rígidas, talvez seja aí um pouco o começo do berço daquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Claro, isso é muito acelerado no século XX, depois que é criada uma metodologia que é chamada administração científica, realmente para maximizar a produção, mas quando a gente faz esse processo, a gente vai desumanizando os indivíduos que trabalham lá, porque a gente vai tentando fazer com que essas pessoas produzam o máximo dentro do menor tempo possível, a gente esquece que não é sustentável a gente tentar extrair o máximo nem dos indivíduos e nem da natureza da qual os indivíduos também fazem parte, e a gente agora volta a perceber que chega uma hora em que essa corda não aguenta mais. Então começam as discussões sobre saúde mental, e aí a gente começa a entender que talvez seja necessário renegociar os parâmetros e os limites, inclusive a carga horária. Então a gente começa a ver ao redor do mundo diversas iniciativas falando da semana de 4 dias. E aí algumas pessoas vão olhar e falar que completo absurdo, é isso aí, é coisa de pessoa que é louca e folgada e vai ficar defendendo de um lugar muito distante. Outras pessoas em outra ponta vão falar, é isso mesmo, a gente precisa testar novos modelos e a gente precisa escutar qual é a dor destes dois universos e não a opinião da pessoa destes dois universos, para que a gente possa então criar este novo modelo. Porque é fato que com mais tecnologia nós temos capacidade de produzir a mesma quantidade que produzimos hoje em menos tempo. E o que a gente deveria fazer com este tempo livre, que seria um retorno ao lazer, a contemplar o mundo, a pensar, a criar relacionamentos humanos, o que a gente tem feito é reinvesti-lo no próprio trabalho. E aí a gente chega num momento de esgotamento. Eu e você certamente hoje trabalhamos muito mais do que trabalhávamos anos atrás. Talvez não em taxa horária, não sei, depende muito da experiência de cada um. Mas as provocações cognitivas que nós temos hoje, enquanto pega o celular, conversa com uma pessoa, escuta a outra, tem que falar, isso é muito mais pesado, né? A carga psíquica do trabalho hoje ela é muito maior, então ela precisa sim começar a repensar em diminuir a carga horária. Ressignificar o nosso trabalho, ressignificar a nossa vida. Houve um processo de aceleração, pandemia, mas também há essa dicotomia, a necessidade do ser humano saber otimizar o seu tempo. Quando tu falava sobre essa realidade, eu estou nessa realidade aqui cheia de equipamentos, né? É celular da mão, é câmera do outro, e assim é a nossa vida. Sim. E eu já ouvi antes da pandemia, você tem que atender o teu cliente no horário que ele está. Só que para isso tu precisa também se disciplinar. Quem está preparado para essa nova vida aí, Alexandre Pelas? Ninguém está preparado. É fácil dizer. Eu gostaria de dizer, mas a gente não está preparado. Até porque a gente vai mensurar, a gente vai tentar flertar com os limites. Tanto o limite mínimo do quanto menos eu consigo trabalhar e o máximo até onde eu aguento. O máximo a gente já está tendo uma visão, inclusive com a base histórica. Mas agora existe também diversos movimentos anti-trabalho, né? Então há alguns anos escutamos um termo em inglês que chamava quiet quitting, que era uma tendência de as pessoas trabalharem o mínimo possível dentro das suas estruturas de emprego, fazendo só o mínimo que tinha sido combinado com o seu patrão, com a sua patroa, com o seu empregador e sua mínimo empregadora. Pelo mínimo. O mínimo do mínimo. E isso era vendido como uma vingança. Eles me pagam pouco, então eu entrego pouco. E aí a gente deixa de enxergar ou reconhecer qual é o impacto que aquele trabalho tem sobre mim. Porque se eu acredito, como visão de mundo, que eu devo contribuir, mas por causa de um determinado desenho de sistema, eu decido me vingar e trabalhar menos do que eu poderia, e não estou falando em horas, estou falando em criatividade, em opinião, em iniciativa, eu estou deixando de ser eu. Então este ressignificado do trabalho passa por a gente compreender qual é o papel do trabalho para a gente. Porque nós aprendemos historicamente que o trabalho enobrece a alma. Depende do trabalho, depende da alma, não sei, né? O trabalho é o lugar que eu mato um leão por dia. Então trabalhar duro. Exato, então o trabalho tem essa carga emocional de que ele é uma vitória penosa. E a gente percebeu que talvez ele não precise ser sempre assim.
É claro que todo trabalho terá uma carga de esforço, mas nem todo esforço será sofrimento. E a gente tem confundido um pouco essas definições até chegar num ponto em que a gente tem pessoas que não querem trabalhar. Então hoje você encontra exemplos e situações de crianças que fazem piada chamando a outra pessoa de CLT, como se isso fosse uma ofensa. Dizer que uma pessoa tem um vínculo empregatício dentro de um processo legislativo pré-estabelecido seria uma vergonha. Então é como se a gente saísse do extremo de o trabalho dignificar a alma e fosse lá para o absolutamente oposto. E a gente tem que achar o equilíbrio mais para o meio. Portanto, como indivíduos, a gente está perdido com relação ao significado do trabalho. Como lideranças, nós estamos perdidos tentando saber qual é o limite de negociação que eu abro, porque agora eu preciso guardar o chicote, instrumento de pressão hierárquica que eu usava no passado, e as organizações também perdidas tentando renegociar parâmetros dentro da legislação e de como a gente faz o vínculo com a sociedade. Mas pode parecer que é ruim estar perdido. Eu acho ótimo estar perdido, porque nenhum de nós está perdido sozinho. O que a gente fez por muitos anos... Estamos todos tentando nos encontrar. É isso, e se a gente puder conversar sobre isso com transparência, com vulnerabilidade, renegociando parâmetros, construindo métricas em conjunto, a gente vai achar um lugar de equilíbrio. Poderia ser um bom insight o Vale do Silício, porque lá as relações de trabalho, pelo menos as experiências que eu conheço de pessoas que compartilharam comigo, elas são diferentes. Por exemplo, lá em algumas empresas, acho que a maioria delas, não tem um horário X, limite de horário, mas tem de desempenho. Se tu não for eficiente, se tu tiver aversão ao trabalho, se a tua função é criativa, você não for criativo, se você se comprometer em fazer um projeto em determinado período e não fizer, você não está preparado para aquilo, você logo está fora. É um bom insight, é um bom sinal, direção de que o trabalho está indo. Como é que a tua, como especialista, avalia? E até a propósito disso, deixa eu trazer um pouquinho do teu currículo, porque a gente entrou de sola aqui, né? Entrou e foi direto aí para a mesa de operação, para a máquina. Começamos a produzir. Né? Começamos a produzir, né? Tu que é pesquisador, professor e especialista em novos modelos de gestão RH e futuro do trabalho. Além de mestre em psicologia do trabalho pela USP e outros atributos mais que tu pode citar aí se quiseres. Sobre esse insight, como é que a gente pode aprender? De goela abaixo, como diz os meus pais, foi colocado as novas tecnologias, os que dominam hoje o mercado, a Google, Facebook, Instagram, as AIs, enfim, tudo que está vindo, muito veio de lá. Está vindo também um bom ou não tão bom exemplo? Eu acredito que é muito difícil a gente replicar modelos de gestão, porque cada organização é um organismo vivo. E o que a gente chama de cultura talvez seja o processo de saúde de como aquele organismo. Eu não consigo aplicar exatamente o mesmo remédio igual para indivíduos diferentes, mas o que a gente certamente pode aprender com eles é entender que o trabalho não deve ser mensurado com base em horas e sim em contribuição. E aí, para que a gente possa mensurar essa contribuição, tem que ser muito claro com relação às expectativas, às formas de entrega e às métricas de análise. E muitas vezes isso não é combinado, né? Muitas vezes as pessoas entram num determinado emprego e ela chamava, sei lá, analista contábil na empresa A, e ela foi contratada para ser analista contábil na empresa B, e ninguém nunca conversou com ela para dizer o que significa ser analista contábil na empresa B, quais são as métricas, como é que nós fazemos este conjunto de análise de contribuição. Então é sim muito importante que a gente consiga flexibilizar e dar mais autonomia para as pessoas. Então vai ter variação de horário, vai ter variação de lugar, não dá para dizer o melhor modelo de trabalho do mundo é o presencial, o melhor modelo é o remoto, o melhor modelo é o híbrido, porque vai depender do composto daquele grupo social e algum dia a gente preferia trabalhar em casa, mas quando foi para o presencial foi melhor. Algum dia você queria trabalhar no presencial e trabalhou em casa melhor, porque não dá para prever o dia de trabalho de um ser humano num mundo tão complexo. Então a gente tem que estar mais preparado para lidar com essa adaptabilidade. O ser humano, ele tem essa mania de tentar prever para não ter que lidar com um mundo incerto. Mas, na verdade, a incerteza é algo intrínseco
da vida humana. Então nós devemos fomentar mais o exercício dessa adaptabilidade do que tentar prever como será este futuro. Então acho que do Vale do Silício o maior aprendizado é a gente sair da visão daquele controle de presença, horário, e realmente negociar, abrir espaço, esclarecer e, de fato, melhorar muito a comunicação sobre expectativas e métricas de entrega. Perfeito. Alexandre, para a gente fechar, porque o teu tempo é corrido, né? Logo mais tem a palestra aí também e as outras entrevistas. Num espectro mais amplo, a nível global. Só não vamos falar fora do planeta, porque ainda não estamos, mas há quem diga que daqui a pouco as relações de trabalho serão lá em Marte. Eu ainda sou um pouco cético, né? Mas como é que é? Eu não acredito em bruxa, mas que elas existem, Exato, existem, né? Vamos mexer aí, né? E o próprio Elon Musk, né? Que é o mentor, vamos assim dizer, ou pelo menos... entusiasta, patrocinador, né? Ele também, há dias atrás, um tempo atrás, questionou sobre a situação justamente das IAs, né? Que está mudando o mundo do trabalho. E até a questão da necessidade, talvez, de uma renda mínima social global, por conta do desemprego que isso teria. Sem querer antecipar, como tu bem disseste, mas tendo isso em mente, o que tu avaliaria sobre essa prospecção que ele faz? E, por fim, o mundo do trabalho, ele também sacoleja conforme governos. Temos uma relação econômica de importação e exportação, o mercado internacional está bastante conturbado, tanto que quando for ao ar a nossa entrevista, não sei se... Já não sabemos mais. Você está valendo essa pergunta ainda, mas a gente viu aí nos últimos dias uma turbulência muito grande que agitou também o mundo do trabalho, não é mesmo? Certamente. Eu acredito que com relação a automatização dos processos produtivos, AIs e a necessidade da criação de uma renda mínima universal, essa é uma discussão necessária. Essa projeção de um dos futuros possíveis ir para esse lugar, ela é necessária, porque certamente a gente não vai conseguir preparar as pessoas para as novas oportunidades de trabalho na mesma velocidade em que a automação vai tirar as pessoas do campo do trabalho. Então, haverá sim necessidade de a gente encontrar uma maneira de prover recursos econômicos para pessoas que não conseguem se inserir dentro da economia de uma maneira produtiva. De maneira muito ampliada, isso é algo para um momento muito distante do que nós estamos agora. Mas, de fato, a gente deve sim observar como isso acontece agora. A gente tem experiências em países menores, em comunidades menores, para compreender um pouco como esse sistema se dá, porque na verdade existe sempre um conflito quando existe uma parcela da população que gera renda e todo mundo recebe a renda. Né? Então essa distribuição sempre vai causar questionamento, então essa análise tem que ser feita com muito cuidado e com uma visão social ampliada de comunidade, compreendendo que algumas pessoas realmente não estarão preparadas para se reinserir no mercado, o que sim deveria ser uma ação tanto de governo como de organizações para ajudar essas pessoas. Mas a tua pergunta final sobre esse mundo global e o impacto que a gente tem, ela é muito importante e muitas vezes a gente nem pensa sobre ela, porque uma decisão, pegando o teu exemplo, né, das tarifas do Trump nos Estados Unidos, ela movimenta os mercados no mundo inteiro, porque a gente começa a fechar negociações, fechar possibilidades de trabalho que aumentam a pressão localmente e nos lembram de um modelo que era o modelo de comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo, onde uma pessoa dentro de uma organização, então neste caso um presidente dentro de um país, tem tanto poder a ponto de tomar uma decisão que tem impacto sobre todas as pessoas da cadeia produtiva, sem que elas tenham sido envolvidas numa análise sobre isso. Então, olhando de fora, a gente consegue projetar um pouco como pode ser danoso esse impacto, tanto que nós vemos que ele toma a decisão, depois ele volta atrás, porque ainda precisa de mais análise sobre isso. Além disso, quando ele toma essa decisão, ele não consegue prever que para sustentar a sua própria economia, ele teria que preparar pessoas que já estão em um nível produtivo de maior complexidade, teriam que retornar a postos de trabalho ditos como inferiores, mas de nada inferiores têm, mas que talvez as pessoas não estivessem dispostas naquele momento. Então você, dentro de uma organização, ao manter este modelo estruturado e não escutar as pessoas, nunca vai tomar a melhor decisão. Muito bem, Alexandre, obrigado pela palestra aqui que tu deste. Muito obrigado. Vai Inova.
fechamos com chave de ouro o nosso Café com Leite aqui no evento Legado Coop. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Pessoal, vou agradecendo aqui a Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Também agradecendo aí ao Superlogrador, o nosso parceiro, das 8 da manhã até as 8 horas da noite, sem fechar o meio-dia aberto. Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Petrópolis Boulangerie, Padaria Petrópolis, presente na sua vida há 70 anos. E Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz. A gente fecha essa série de entrevistas que a gente reproduziu ao longo da semana por ocasião desse evento Legado Coop, né, que aconteceu em Linha Imperial, dias 15 e 16, reunindo aí lideranças de várias áreas do setor econômico, social, cooperativista, sobretudo, né, em 2 palcos, com palestras, com painéis, um evento inédito no município de Nova Petrópolis, realizado pela Sicredi Pioneira, sobretudo pela Casa Cooperativa. A Sicredi é um dos parceiros, que certamente coloca a reflexão e também traz luzes às mais diferentes áreas, desde a área social, econômica e também, como a gente pontuou aí nessa entrevista, sobre o trabalho. O trabalho, ele faz parte do nosso dia a dia. Quem não se perguntou até quando eu vou ter que trabalhar agora, depois dessa reforma que tivemos na Previdência, para se aposentar? Será que a gente vai se aposentar? Será que a gente vai ter esse prerrogativo, privilégio, sei lá o que pode ser chamado? Direito? O fato é que as relações, elas estão mudando, e esse mundo, diferentemente de que há décadas atrás, ele é muito acelerado. Veio a pandemia, acelerou por demais, antecipou muitas coisas. Não é que criou, mas sim elas vinham acontecendo e pegou muita gente aí de calças curtas, não é mesmo? Fazendo com que tenhamos que nos reinventar. Eu, jornalista Sóstenes da Silva, da Inova, que é multiplataforma, tentei trazer um pouco desse prisma, com esse olhar da Inova, em áudio e vídeo, fazendo essas entrevistas com essas lideranças, diretamente então da Sociedade Concórdia de Linha Imperial, onde aconteceu então o evento Legado Coop. Parabéns à Casa Cooperativa, aos parceiros, Icatu Seguros, que inclusive, uma entrevista que você acompanhou durante a semana, né? O vice-presidente, ele disse, olha, o próximo evento está garantido, nós vamos patrocinar, como fizemos. O patrocinador Master, né, que apresentou o evento, garantiu nessa entrevista aqui. E isso é plausível, isso é elogiável, uma vez que é necessário ter esses momentos, oportunizando a sociedade a refletir sobre suas ações, não somente as consequências, aquilo que outras ações podem afetar a nossa vida. Mas nós, seja como seres de forma mais intrínseca, vamos assim dizer, indivíduos, né, como sociedade ou como formadores de opinião, jornalista, médico, dentista, enfim, os demais todos profissionais que se encontraram nesse espaço e que estão ouvindo também, temos um papel muito importante, que é dar as diretrizes para o futuro que a gente deseja. Não é um futuro idealizado, ele precisa ser construído a muitas mãos. Então, parabéns às entidades que se juntaram para realizar esse evento.